Será, gente? Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora seu saldo deste dia 19 de maio de 2021, em que o medo de uma bolha, de uma não, né, de algumas bolhas potencialmente infladas desde o começo da crise, o medo de que essas bolhas, bom, inclusive na bolsa, que essas bolhas passem a murchar, pelo menos, no melhor dos casos, e não estourar como foi na crise de 2008, esse medo atingiu o mercado financeiro mundial. O Ibovespa, apesar disso, se segurou. O Ibovespa se segurou naquelas, né? Caiu ainda assim, tinha uma queda de 0,3% no final do dia. O dólar, especialmente, acusou essa apreensão do mercado com uma alta de mais de 1%, foi aos R$ 5,31. Seguinte, gente, um outro mercado fora aí dos mercados tradicionais deu a letra para os investidores do mundo que algo de estranho está para acontecer ou acontecia. O Bitcoin do pico atingido ontem para o piso atingido hoje, caiu nada menos que 23%. Com isso, investidores do mundo olharam o dia todo ressabiados para os ativos de risco, principalmente por causa dos ativos especulativos, praticamente todos eles apontando para baixo, minério, petróleo, cobre, tudo para baixo. E claro, as bolsas também num mau humor total. Tudo isso por causa, e eu tenho falado aqui sempre, por causa da inflação lá nos Estados Unidos e do medo de serem retirados estímulos que vêm sendo dados desde o começo da crise, inflando uma série de ativos, estímulos esses dados pelo Banco Central dos Estados Unidos. Semana passada saiu aquele número de inflação lá acima do esperado, e já era esperado uma inflação acelerada, veio um dado indicando uma inflação ainda mais acelerada. Tinha uma percepção de que talvez a apreensão do mercado esfriasse hoje, porque tinha a ata do Copom para sair, do Copom deles, né, do Fed, ata do Banco Central americano, da última reunião de política monetária para sair. Nessa ata, de novo, foi dito que os juros continuarão zerados. Pode ficar tranquilo, essa inflação aí, calma gente, essa inflação aí é temporária, continuaremos mantendo juros baixos, coisa e tal. Mas a tensão que já era presente no mercado por causa do Bitcoin derretendo, que tem servido de norte importante, sobretudo lá fora, para os mercados, um termômetro do quanto se deve mergulhar mais ou não em ativos de risco. A ata trouxe apreensões em 2 pontos em especial. Primeiro, foi revelado lá que esse medo corrente de bolha nos mercados mundiais também é dividido com alguns dos membros do Fed, que falaram que acham que está um pouco excessivo o mergulho dado durante a crise nos mercados, nos ativos mais arriscados. E um outro ponto, se os juros não devem subir tão cedo, a mesma coisa não deve acontecer com os estímulos dados na forma de injeção de dinheiro pelo Fed. Foi escrito lá, e talvez você leia isso resumido numa palavrinha em inglês, tapering. Isso nada mais, nada menos do que seria a retirada gradual dessas injeções de ânimo dadas nos mercados com a recompra de títulos na base de bilhões, com B de bola, bilhões de dólares nos mercados ao longo da crise. Não à toa, o Bitcoin, com toda a especulação e coisa e tal, desde março do ano passado, o Bitcoin subiu quase 600%. Caso essa bolha passe a murchar, com a ajuda do Fed, enxugando os estímulos que tem dado,
evidentemente vai trazer realização de lucro para os investidores, realização essa que teve como gatilho o caso da Tesla, né? A Tesla do Elon Musk, empresa de carro elétrico, empresa também da Space, né? Space Fox, eu acho. Enfim, empresa moderninha, né? O Elon Musk tinha passado a aceitar Bitcoin para comprar os carros dele, deixou de aceitar. Nos últimos dias aí vem passando por um derretimento que já voltou. O avião tá caindo aqui, parece, gente. Tá passando, se Deus quiser tá passando só. Já voltou para o nível pré-Tesla, né? Pré-especulação toda que o Elon Musk forçou nos bitcoins. Mas enfim, caiu o minério que sim tem uma base de sustentação no crescimento mundial, mas vinha subindo muito e tem passado por uma especulação forte. Eu bati um papo hoje pela manhã e relatei os principais pontos no fechamento lá no nosso valorinvest.com, um papo com Flávio Conde, ele é analista da Inversa, e ele falava sobre essa peculiaridade do mercado de minério, que ele também, apesar de estar calcado, sim, em bases de fundamento, de maiores demandas de minério pelas grandes economias, ele também é objeto de muita especulação lá na China, efeito manada, e está, de acordo com ele, de acordo com algumas pessoas do mercado com quem eu tenho falado nos últimos dias, ok, o minério tem uma base de sustentação grande aí para subir, mas está subindo demais, né? E acaba o mercado, uma hora ou outra, vendo que não é por aí não e corrigiu um pouco hoje o mercado, o preço do minério, uma queda aí de mais de 4%. Petróleo para baixo, o petróleo ontem bateu o maior preço nas primeiras horas de sessão, o preço do barril do petróleo vendido lá em Londres. Na sequência começou a derreter de lá para cá, uma queda de 6%, da altura dos 70 aos 66 dólares por barril de petróleo, cobre também afundando. Aqui no Brasil, a queda foi acompanhando, a queda do Ibovespa foi acompanhando das bolsas de Nova York, mas foi mitigada pelo quê? Petrobras não caiu tanto assim. Petrobras tem uma parte importante ali na carteira do Ibovespa de 9%, não caiu tanto assim, caiu menos de 1%, 0 coisa e tal por cento, se acompanha em detalhes lá no valorinvest.com, porque caiu bastante, né? A realização dos investidores, portanto, pulando de risco para opções mais seguras, como o ouro, né? Quando o bicho pega nos ativos mais ousados, é o ouro, o mais tradicional deles, que sobe. E subiu mesmo com o dólar em alta. Dólar e ouro tem uma correlação negativa, quando um sobe, o outro cai. Subiu mesmo com o dólar em alta o ouro. Então, Petrobras não foi tão penalizado assim. Não foi penalizado, que é contraintuitivo até, né, uma porta importante de saída de estrangeiros do Brasil quando o bicho pega no mercado mundial. Os bancões são essa porta, mas já caiu demais também, e os bancões recentemente apresentaram fundamentos bem positivos até, uma tônica, aliás, né? Os bancos em geral não estão tendo, não nesse ano, não no ano anterior, não no outro, já faz alguns anos aqui no Brasil, um desempenho compatível com os bons fundamentos que são apresentados nos seus balanços. Isso, sinal de desconto, os investidores realizaram lucro e botaram dinheiro nos bancos, que puxaram um pouquinho mais para cima ou menos para baixo o Ibovespa. E onde veio a realização? Falei, cantei a pedra do minério, caiu justamente a ação da Vale Siderúrgicas, que tem dado base de sustentação de alta para o Ibovespa no acumulado do ano, agora na casa dos 3%, mas poderia estar na casa vermelha para baixo, não fossem essas ações subindo no lastro do minério. Subiu tanto, por exemplo, nos últimos 12 meses a ação da Vale subiu 130%, é daí que os investidores acabam realizando parte dos lucros, desinflando um pouco e jogando para ações nada infladas, caso das ações dos bancões aqui no Brasil. Se segure na cadeira, se as bolsas, as bolhas, os apelidos que você quiser dar para essa inflação dos ativos, se essa inflação dos ativos começar a virar deflação, se segure na cadeira, os efeitos podem ser
bem dolorosos. Grande abraço a você, fico por aqui, a gente se fala amanhã, no final do dia, ou lá no valorinvest.com, sempre por volta das 5h15, 5h30, o fechamento escrito lá com os números em detalhes de cada sessão. Saldo do dia também na nossa newsletter, assine lá no site, você encontra onde. Grande abraço a você, boa noite, se cuide, a pandemia não acabou. Até a próxima e tchau.